Recentemente eu tenho conversado com os amigos sobre arquitetura moderna e arquitetura em geral, né? E aí eu perguntei, a gente fica debatendo assim, o que é a verdadeira arquitetura? O que realmente é arquitetura de verdade, assim? Você fala, nossa, que legal e tudo. Isso sim é arquitetura. Porque muitas vezes a gente vê coisas assim, muito grandiosas, né? Construções muito grandiosas, monumentais. E às vezes parece que é só alguma coisa que foi feito grande mesmo, com bastante material, mas sem dizer muita coisa. Talvez seja falta de estudo da minha parte, com certeza eu não estudei o suficiente e nunca vou ter estudado o suficiente, nunca vou ter visto o suficiente do que precisa ser visto, mesmo, mesmo não sendo ao vivo, né? Eu digo assim, a gente também não tem condições de viajar, de ficar vendo tudo que já foi feito da arquitetura no mundo, não. Eu falo condições de ver, assim, pela internet mesmo, vídeos, fotos, livros, né, principalmente. Mas a questão da verdadeira arquitetura, que eu tenho pensado, tenho conversado com o pessoal, familiares, profissionais, amigos meus que são arquitetos e tudo, eu acho que é o seguinte, é o que aquilo diz sobre você. Por exemplo, eu tenho estudado, pesquisado mais sobre arquitetura residencial, sabe? Não tenho pesquisado sobre grandes construções, prédios, condomínios, grandes empreendimentos, não. Eu tenho pensado mais na arquitetura, aquela arquitetura do Pinterest, sabe? Aquela casinha com cara de casa e tudo mais. Então eu tenho visto isso e eu acho que, não querendo ficar em cima do muro, né? Apesar de eu ter a minha opinião, mas eu queria expor aqui o seguinte: eu acho que é mais sobre a pessoa do que sobre qualquer outra coisa, do que sobre tendência, esse material está na moda, esse não está, essa peça já caiu de moda, esse tipo de interiores, como é que vai fazer, esse tipo de disposição, se é conceito aberto, se não, se vai dividir a cozinha da sala de jantar, se vai dividir a cozinha da sala de estar, etc. Se vai fazer de telhado a casa, ou se vai fazer com laje, se vai ser de alvenaria convencional, se vai ser de tijolo ecológico. Eu acho que isso tem mais a ver, muito mais a ver, com a pessoa, o dono da casa, o que a pessoa, ou se vai fazer para vender, para quem ele está fazendo, para quem para quem a empresa ou o construtor pretende vender a casa, do que mais assim sobre qualquer tendência, vamos fazer assim, conceito aberto, modernismo, casas modernas com muito LED e automação e etc. Porque a história de cada um é uma história. Você tem uma família, por exemplo, tem o pai, a mãe e 3 filhos, ou quantos filhos forem, mas cada um deles pode ser gêmeos, cada um deles vai ter uma percepção daquela casa, vai ter um sentimento sobre aquela casa que ele cresceu, vai ter uma lembrança de um lugar específico. Às vezes uma pessoa, você e seus irmãos, sei lá, 2 irmãos gêmeos ou irmãs, moram na mesma casa, comem a mesma comida, dormem no mesmo horário, fazem tudo igualzinho, mas tem um cantinho da casa que cativa mais a um do que o outro. Então, quando essa pessoa for construir a casa dela, ela vai ficar com aquilo na lembrança, ela vai ter aquele sentimento, a nostalgia sobre aquele cantinho. Eu gostava de comer naquela cadeira da mesa, naquele lado onde o sol batia de tal jeito e tal. Ou eu gostava de brincar naquele cantinho do quintal,
onde fazia assim, assado, e tinha uma brisa muito gostosa lá e tal. Ou eu gostava de dormir naquele canto do quarto que eu dividia com meu irmão, com a minha irmã, mas era assim e tudo mais. Então, cada ponto de vista é a vista de um único ponto. Por isso que na construção, na arquitetura, eu acredito que cada pessoa ela tem o seu ponto de vista, a sua individualidade. E isso é muito difícil de replicar em série. Praticamente eu acho impossível. Portanto, quando você vai assim, quando o arquiteto vai fazer um projeto, ou o construtor, né, que seja, vai conversar com a pessoa que quer uma casa e quer contratar o seu serviço, é uma questão mais de pessoa para pessoa, é uma questão mais de relacionamento do que de quantidade de material e somente economia. Claro que tem que economizar, isso aí eu não sou hipócrita. A gente vive num país difícil e o dinheiro não é fácil conseguir, não dá em árvore, a gente não ganha dinheiro assim à torta e à direita, tem que trabalhar para conquistar as coisas. Mas eu acredito que quando você vai para a sua casa, quando você quer ter o seu lar, aquele lugar para você viver, para você criar seus filhos, para você contar a sua história e viver a sua história e receber seus amigos e familiares e ter momentos para se lembrar quando você estiver lá na sua idade bem avançada, você deve considerar de onde você veio, o que você quer repetir, quais sensações que você quer resgatar da sua infância, da sua adolescência, e quais sensações você não quer resgatar, porque às vezes pode ser o contrário. Às vezes a pessoa cresceu num lugar que não era bom para ela, que era um lugar que era inóspito para ela, que era agressivo para ela, traumático. Então ela pode também querer suprimir tudo isso e construir do zero um ambiente que sim, seja agradável para ela. Por isso que a arquitetura de verdade, né, a verdadeira arquitetura, que é o que eu tenho pensado muito sobre isso, ela é extremamente individual, extremamente egoísta nesse ponto, porque o arquiteto, ou o engenheiro, o construtor, eu acredito que deve pensar no bem-estar da pessoa que vai morar naquele lugar. Mas o bem-estar que quem está fazendo o desenho imagina, pode não ser o bem-estar que o dono da casa queira. Portanto, eu acredito que quem está fazendo o projeto tem que servir, tem que ter isso na mentalidade, a mentalidade de serviço. Você está me pagando para fazer o seu projeto, para cuidar da sua execução e tudo, da sua obra, da gestão e tudo, e eu estou te servindo. Que a mentalidade de servir, às vezes pode parecer que é uma coisa muito assim, muito longe do nosso alcance, mas não é. Se você pensar assim, não, eu tenho que fazer o melhor para aquela pessoa se sentir melhor na casa dela, eu acredito que é um bom caminho. É um caminho assim até ideal, né? Porque a pessoa vai se sentir bem na casa dela e vai ter você na lembrança dela, que você fez aquele projeto, você ajudou na obra e ajudou na gestão e prestou um bom serviço, né? E tal. Então eu acho que essa questão da arquitetura de verdade, ela tem mais a ver, na verdade não tem mais a ver, né? Ela tem tudo a ver com a pessoa. Daí por diante entram questões técnicas de onde vai ficar cada coisa, cada cômodo, tamanhos e ergonomia e etc. Isso é primordial, é o mínimo. Mas a questão
do analógico da coisa, não só do digital, né? A questão aonde eu acredito que a inteligência artificial, por exemplo, talvez não consiga chegar, talvez até chegue, mas eu acredito que a conversa entre pessoas é valiosa demais para a gente se deixar influenciar apenas por coisas digitais. Então o mundo, ele continua sendo analógico e as pessoas parecem que estão perdendo essa sensibilidade de conversar umas com as outras, de interagir umas com as outras, entendeu? Parece que tudo agora se resolve, eu vou ligar aqui a internet, vou conversar com o chat e tal, e ele vai me dar todas as respostas. Mas o relacionamento entre pessoas é o que mais faz a longevidade acontecer e a vida plena acontecer. Então, se você se relaciona bem com as pessoas, se você tem a capacidade de conversar, de interagir, isso vai te fazer se sentir bem. Existem estudos que mostram isso, né? E eu posso comprovar também, porque naquela época tenebrosa ali de 2020, a gente ficou muito tempo longe de família, vendo pessoas partirem e não podia conversar pessoalmente com ninguém, e isso faz muita falta. Então a interação entre pessoas é o que faz também, é o que também faz o ser humano ser o ser humano, né? Eu acho que isso se integra também em todas as questões da vida, tanto a arquitetura quanto várias outras, tudo. Então, tudo que tem a ver com arte e demais serviços, demais produtos, tudo quando é feito para interagir, para integrar, né, as pessoas, eu acho que é bem por aí, o caminho se torna melhor de ser percorrido. Então, divaguei um pouco aqui, mas sobre a questão da arquitetura, eu acho isso, eu acho que a verdadeira arquitetura está em cada um. Então, existe sim não é só você chegar e falar assim, eu cobro tantos por metro quadrado e se a casa passou 5 metros quadrados, vai ficar em tanto a mais e não sei o que. Aí o cliente, o que ele vai pensar? Ele vai querer fazer uma casa menor possível. Não vai botar nenhuma varanda, vai fazer um caixote porque é o mais barato. E ele não pode pagar mais por aquilo. Eu estou dizendo isso porque foi o que eu fiz, entendeu? A partir disso eu comecei a refletir sobre como que a arquitetura influencia na vida da pessoa. Porque ela vive dentro daquela casa. Ela vive naquele espaço. E não adianta a gente falar, hoje em dia nem todo mundo pode ficar viajando todo final de semana e tal. Então o seu refúgio é a sua casa, o seu lugar de descanso, o seu lugar terapêutico, o seu lugar de entretenimento, o seu lugar de diversão, muitas vezes é dentro da sua casa, ou com a sua televisão, ou com a sua família, alguém que te visita, alguém que mora contigo. Então essa interatividade, essa conexão sua com a sua casa é muito importante, o seu bom aproveitamento de todos os espaços. Isso, para mim, é o que é a verdadeira arquitetura, a função da arquitetura, fazer a pessoa se sentir bem na própria casa. E como cada pessoa é uma pessoa, todo mundo tem que ser, quando for fazer a sua casa, tem que ser muito bem ouvido e bem atendido nesse ponto. Como se fosse uma sessão de psicanálise mesmo, como se fosse uma terapia, porque ao conhecer a pessoa, o profissional tem condições de mostrar para ela opções que mais vão se adequar ao tipo de vida que ela quer ter dentro da casa dela, independentemente do trabalho ou de viagens, etc. Mas dentro da casa dela, pode ser remetido alguma coisa ao trabalho dela ou às viagens que ela faz, experiências de vida, lógico, mas ela tem que se sentir bem ali dentro. Isso, assim, claro, é a minha opinião, estou dizendo aqui
não tô atrelado a ninguém, assim, repetindo nada que ninguém falou. Talvez eu esteja repetindo, mas sem perceber. Eu tô falando que eu tenho pensado sobre isso. Então, como a gente sofre influência do mundo o tempo todo, com certeza alguém já disse isso, mas eu estou dizendo assim, a pessoa tem que se sentir bem na casa dela, tem que se sentir bem no lar dela, porque muitas vezes é ali que ela faz a maior parte das atividades extra trabalho, né? Extra profissionais. Então ela tem que estar num lugar onde ela se sinta acolhida e não num lugar onde ela não se sinta assim, certo? Então é isso que eu tinha para dizer hoje. O áudio não está bom porque eu estou sem microfone, mas eu tive essa ideia e resolvi fazer o vídeo assim mesmo. Provavelmente esse é o primeiro vídeo desse canal e espero que tenham vários. Então, obrigado por ouvir até aqui e valeu!